Olá, amigos, boa tarde para quem assiste ao vivo a nossa aula da disciplina de Métodos do Trabalho Científico do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA. Hoje temos mais uma oportunidade de um encontro de uma perspectiva epistemológica, filosófica, né, de determinados textos seminais para a formação do conhecimento ocidental. E hoje vamos ter a apresentação sobre Stephen Jay Gould e sobre Feyerabend, né? Feyerabend. Esperando aqui, a primeira apresentadora será Natália Oliveira e a segunda Karina. Karina ainda não entrou, mas já estamos gravando aqui a aula por cautela para começar a exposição. Então, antes de passar a palavra para a nossa expositora Natália, passo a palavra ao nosso comandante maior, inteligência maior da Bahia, nosso Major Nelson. A palavra é sua, comandante. Olha a responsabilidade. Eu agora estou presidente da Academia de Direito da Bahia. Está presidente? Eu estou sabendo o que foi que houve com o Joci. Porque Joci renunciou faz um mês. Eu já estou há um mês como presidente da Academia. Eu não sabia disso. O que foi que houve? Houve um conflito de ordem política. Entendi. Excepção política. Então, o pessoal um pouco mais para a esquerda espremeu o Joci contra a parede, porque ele fez uma live na metrópole e lá ele elogiou o Bolsonaro. Também não precisa elogiar Bolsonaro, né, meu chapa? Eu acho que... Bem, todo mundo tem direito à opinião, à manifestação da opinião, mas tem que ter cuidado do lugar que fala que se fala, não é mesmo? Mas aí o pessoal espremeu ele contra a parede, fez um abaixo-assinado, negócio, e ele disse, olha, se é para brigar, eu renuncio e continuo apenas membro da academia. Como eu era vice-presidente, foi guindado a presidência que eu estou respondendo. E a última reunião, tivemos 2 reuniões em Pamplona, uma para a eleição do substituto de João Carlos Teixeira Gomes, quem será? Que foi eleita Lia Robato. Lia Robato. Competindo com a Aline França, que é uma escritora negra, muito boa escritora, por sinal. Eu até votei nela, mas a Lia ganhou. O quórum era 36 pessoas. Então, você presidir uma sessão com 36 membros da academia, você precisa ter muito cuidado para navegar em areia movediça. Então, eu decido tudo com o colegiado. Por isso que eu estou falando de colegiado. E a última, quinta-feira passada, foi a eleição para o substituto de Luiz Henrique Dias Tavares. Foi quem? E foi eleito o Emiliano José. Um excelente nome também. Emiliano José. Então, agora não tem vaga, mas como todo mundo é velho, inclusive eu, fatalmente todo mundo vai morrer e todo mundo vai ser substituído. Entendeu? Essa é a grande... Não desejo vaga de ninguém. Mas isso não venha para a academia, sobretudo se você vier antes da minha vaga. Mas se vier para a minha vaga também, será muito bem-vindo. Mas então, eu estou que amanhã vai ter reunião para ter o candidato para o próximo biênio de diretoria. E eu, com certeza absoluta, não serei candidato. Entendi. Porque quando teve a eleição da última vez, eu disse, eu não quero ser candidato. Já se saiu, eu saí vice dele. Entendi. Mas é muito trabalho, muita briga, e eu sou de paz, então eu levo tudo na harmonia, na calma. A academia está tranquila, tudo calmo. Ganhamos mais um projeto de recurso de R$130 mil, e estamos trabalhando aí nesse meu período. Então, contar essa história era apenas para dizer que eu decido com o colegiado, eu decido com vocês.
passo a palavra à Natália. Natália, a palavra é sua. Você está sem voz, Natália. Você está sem áudio, Natália. Desculpa, que eu tinha desativado. Nada. Boa tarde novamente. Professor, se puder me colocar como anfitrião aí para eu poder compartilhar a tela, se possível. Se não for possível, ele faz uma mágica. Já foi agora. Mágica, estou me sentindo Copperfield. Deixa eu só colocar aqui como... Estão conseguindo já ver, não é isso? Tranquilo, na boa. Vamos lá. Vamos lá. O livro que a gente vai trabalhar hoje é A Falsa Medida do Homem, especificamente o capítulo 4 desse livro de Stephen Jay Gould, que é o chamado Medindo Corpos. E eu dividi a apresentação, falar um pouquinho sobre a obra dele, um pouquinho sobre o pensamento que ele desenvolveu a partir das pesquisas e como isso influencia na contemporaneidade, como a gente pode perceber a construção do pensamento de Gould hoje no que a gente vive, tanto na pesquisa, como isso pode influenciar na pesquisa do direito, e eu consegui também extrair eu pensei bastante do como isso tem relevância na contemporaneidade, nos eventos que nós temos acompanhado nos últimos tempos. Aí eu coloquei aqui os pontos para discussão: vida e obra, contexto sócio-histórico, a teoria, a análise do proposto por Gould e a teoria da evolução. Por que a teoria da evolução? A gente vai ver agora na apresentação que ele fala bastante sobre a teoria de Darwin da evolução e a influência disso nos estigmas sociais, na construção desse evolucionismo e como isso se reflete na suposta superioridade de um grupo de pessoas, de um determinado grupo de homens, de mulheres, em detrimento de outros. O tema seguinte, eu especifiquei falar sobre o texto propriamente dito, o Medindo Corpos, que é o capítulo 4 do livro A Falsa Medida do Homem, e já relacionando o determinismo biológico enquanto teoria científica, que é bastante discutido por Gould. E, no final, a aplicação do pensamento de Gould na metodologia da pesquisa do direito e como isso tem relevância na contemporaneidade, como a gente pode perceber isso na contemporaneidade. Aqui, sobre a vida e obra dele, ele é um paleontólogo americano, biólogo também, nasceu em 1941 e faleceu em 2002. Interessante que, pesquisando um pouco sobre a vida de Gould, eu pude ter o conhecimento de que ele passou, inclusive, bem jovem, por enfrentamento de um câncer. E que, à época, foi dito a ele, nas pesquisas que eu observei, foi dito a ele que seria, assim, um breve tempo de vida que ele teria. E ele conseguiu superar esse câncer e vindo aí mais tarde a ser acometido novamente por esse problema de saúde e aí sim, infelizmente, veio a falecer. E ele tem também, pesquisando sobre ele, até um episódio dos Simpsons, né, falando sobre essa teoria, a discussão dessa teoria evolucionista e do determinismo biológico. Então, uma história de vida bem interessante, inclusive sendo aí representada através de um episódio do famoso desenho Simpsons. Trabalhou na universidade pela Columbia University e professor de zoologia e geologia em Harvard. Bastante falado sobre Gould, já que é como ele, tão jovem, já começou os seus experimentos, já a produzir o seu conhecimento, então é uma figura assim bem frequente e é até interessante falando sobre ele, que ele é também conhecido por uma linguagem de bem fácil acesso. Então ele fala para a coletividade mesmo, não, inclusive o conhecimento científico para Gould, ele visa realmente que ele seja o mais democrático possível, não servindo a um determinado grupo de pessoas, não servindo a um determinado grupo de cientistas, que o conhecimento ele deve ser dissipado o mais democrático possível, por isso ele também é conhecido por falar de forma assim bastante de uma compreensão mais fácil, uma linguagem quase que coloquial, digamos assim.
As obras mais importantes de Gould, a gente tem aqui Darwin e os Grandes Enigmas da Vida, de 1992, Dedo Mindinho e seus Vizinhos, Ensaios da História Natural, O Sorriso do Flamingo, Reflexões sobre a História Natural, de 1991, e A Falsa Medida do Homem, que é o objeto do nosso estudo hoje, que foi publicado em 1999. Então, passado esse primeiro levantamento sobre a história da vida de Gould, como se desenvolveu o pensamento dele, vamos ao centro, né, o cerne do seu pensamento, a análise do proposto por Gould e a teoria da evolução. Quando a gente fala da teoria da evolução, a gente não consegue se desvincular, em primeiro momento, da teoria de Darwin. E é justamente essa teoria de Darwin, baseada nesse evolucionismo, que Gould vai discutir e pensar a respeito dessa teoria. Então, ele analisa a quantificação da inteligência, que nesse momento, lá se a gente pensar no século XIX, no século XX, quantificava, hierarquizava os sujeitos de acordo com como se essa inteligência, como seu coeficiente de inteligência, ele também estuda sobre essa questão do QI humano, como se essa inteligência fosse inapta, fosse uma característica hereditária. Então, ele discute essa teoria da evolução e como essa hierarquização do sujeito, baseada nas suas características biológicas, genéticas, hereditárias, poderiam ser ou não determinantes para a diferenciação e a suposta superioridade e inferioridade de determinado grupo. Aí eu até coloco aqui no ponto 2, processos de inferiorização de determinados grupos sociais como fruto de um destino biológico. Isso é muito relevante quando formos falar sobre os reflexos do pensamento de Gould na atualidade, reforça o que a gente pode pensar até numa linha, uma linha do tempo, uma construção histórica do que a gente tem, os eventos que nós temos hoje, que se reflete no racismo, se reflete nesses movimentos sociais de suposta superioridade de um grupo determinado em detrimento de outro. Então, esse processo de inferiorização construído desde lá do século XIX, do século XX, se reflete hoje e é sobre isso que Gould debruça o seu pensamento. Ele discute a teoria de Darwin da evolução e a seleção natural, se sobrepondo no aspecto que Darwin explicita de quem se sobrevive seria aquele que melhor se adapta, segundo Darwin, e para Gould, essa evolução, ela não teria ali um vínculo direto com essa suposta superioridade daqueles que melhor se adaptam. Então, por isso que ele traz, a evolução se daria por meio de rápidas mudanças provocadas por eventos aleatórios, desastres naturais, com a repovoação do mundo a partir de um grupo restrito de espécies sobreviventes, seguindo de longos períodos de estabilidade. Então, Gould afasta, em primeiro momento, essa ideia de Darwin de que um determinado grupo é superior por ter sobrevivido. Seguindo adiante, falando sobre o capítulo que é o objeto da nossa aula, o medindo corpus, um primeiro ponto que eu trago do que eu consigo extrair do pensamento de Gould e que é relevante para essa construção dessa suposta superioridade que ele refuta, suposta superioridade genética, é a ciência a serviço de interesses específicos. E nesse ponto é bem interessante, e até a gente fazendo um pensamento sobre o financiamento da pesquisa científica, se a gente trazer para essa contemporaneidade, a gente precisa fazer essa reflexão que Gould já trazia de que a construção do pensamento científico, a pesquisa científica, ela não deve servir a interesses que financiam essa mesma pesquisa. E Gould refuta isso ao trazer que o cientista, apesar dele não conseguir, por óbvio, se dissociar dos seus valores quando ele está ali imbuído na construção do conhecimento, ele não pode, apesar desses seus valores, não pode contaminar a sua pesquisa servindo a interesses específicos. A pesquisa deve ser livre para Gould. E aí, falando ainda do capítulo Medindo Corpus, ele fala muito sobre Lombroso. Lombroso é muito conhecido pela definição, em linhas gerais, por ele definir um criminoso de acordo com certos aspectos físicos que aquele indivíduo possuía. Se tinha uma determinada altura, se tinha um crânio de determinada maneira, ele seria ali já
inclinado ao cometimento de determinado delito. E Gold, ele refuta isso, inclusive essa parte final da análise que ele traz de Lombroso, ele coloca: um homem com estigma para Lombroso comete crimes movido por sua natureza inata. Mas como explicar o homem que não tem esse estigma? Esse homem sem estigma, ele age pela força das circunstâncias. Então, essa análise que Gold traz, refutando o que Lombroso especifica dessa formatação física que inclina o indivíduo ao cometimento de determinado delito, é bastante refutada por Gold, porque se assim o fosse, Gold traz isso, se assim o fosse, ainda na vida muito jovem daqueles indivíduos, a sociedade já teria que excluir aquele indivíduo do grupo social, impedindo, inclusive, o crescimento, a transformação daquele ser humano. E nesse ponto, na página 124, me chamou bastante a atenção, no capítulo Medindo Corpos, e eu vou pedir licença até para reproduzir o que tem no livro, ele fala o seguinte: Lombroso engendrou praticamente todos os seus argumentos de forma a torná-los imunes à contestação. Portanto, do ponto de vista científico, eram todos inócuos. E esse fragmento que a gente tem no capítulo 4 me remeteu muito à ideia que Karl Popper traz, que toda a teoria, todo o conhecimento, ele deve estar ali passível de refutação. E se assim não for, não temos um conhecimento científico. E quando Lombroso, ele adequa sempre que o indivíduo não tem ali as características prévias, né, não se configura ali, não se amolda as características prévias para o cometimento de determinado delito, Lombroso ia lá e adequava, ele amoldava aquele indivíduo àquelas circunstâncias. Então, é como se ele quisesse tornar a sua teoria, a sua tese, impossível de que ela não fosse passível de refutação. Justamente o que Karl Popper traz no sentido contrário. A ciência só é possível se aquela premissa, se aquela hipótese, ela for passível de refutação. E é isso, e Gold traz isso no capítulo 4, me remeteu ao que a gente estudou sobre Karl Popper. Aqui, esse tópico específico, eu botei esse determinismo biológico, e é bastante importante a gente pensar nesse determinismo biológico que Gold vem trazendo, refutando essa ideia, e aí eu coloco: no século XIX e XX, as diferenças sociais e econômicas existentes entre os seres humanos eram apresentadas como inatas e, portanto, herdadas geneticamente. E como isso tem uma relevância direta na construção desse processo de suposto superioridade de um determinado grupo que a gente vê nos dias atuais. Esse retrocesso que hoje a gente consegue identificar no século XIX e século XX eram muito comuns. E como nós herdamos essa certeza do século XIX e XX, que se justificam ainda por conceitos que vão, obviamente, sendo moldados à contemporaneidade, mas que se refletem negativamente na nossa sociedade, já aqui ainda no século XXI. Então, esse determinismo biológico tem ali uma origem lá no século XIX, no século XX, mas ainda hoje, em 2020, a gente ainda consegue perceber isso. E a construção disso, como essa construção se mostrou tão arraigada e difícil de conseguirmos aí reverter esse pensamento. E aqui, já pensando na pesquisa do direito e na contemporaneidade propriamente dito, partindo já para o encerramento da apresentação, eu trouxe 2 pontos que eu julgo bastante importantes, que coloquei nas extremidades: o racismo e suas implicações e a desigualdade de gênero, que remonta a esse determinismo biológico, essa conceituação do indivíduo a partir das suas características suas características biológicas, suas características inatas, e que ali reforçariam a ideia de que um grupo é superior a outro. E nos 2 pontos centrais, eu trago a pesquisa do direito, a ideologia como entrave à pesquisa e a simplificação como meio de democratizar o conhecimento. Esses 2 pontos que Gold traz, eu falei para vocês como que ele traz, como a linguagem é um meio de democratização do conhecimento para Gold, como ele é conhecido por essa forma, e isso é um preciosismo que a gente observa muito no conhecimento científico. Muitos cientistas, muitos pesquisadores buscam, através da forma de expressar o conhecimento, acabam por não buscam, mas acabam por afastar o conhecimento da grande maioria da coletividade.
Então, o que é proposto por Gold através de uma linguagem simplificada é justamente democratizar esse conhecimento, e penso que deve ser aplicado no nosso dia a dia essa forma de democratizar o pensamento científico e, quem sabe, assim, a partir dessa democratização do conhecimento, da simplificação do conteúdo, e ajudar, contribuir, que é, por exemplo, o racismo e suas implicações, que a gente pode remontar a esse determinismo biológico, a desigualdade de gênero também, que é outro ponto que afeta muito a contemporaneidade, mas foi construído através aí dessa linha do determinismo que a gente estuda aqui. Então, com essa simplificação, a gente pode pensar em mudar as bases desse racismo, dessa desigualdade de gênero. E o outro ponto, a ideologia como entrave à pesquisa, é como eu trouxe lá no início, que hoje fala que a pesquisa ela não deve atender a determinados interesses, ela deve ser livre, muito embora o pesquisador, é inerente a esse pesquisador que ele tenha os seus valores, que ele tenha as suas características próprias, mas quando ele puder se afastar disso, para que esse conhecimento ele possa ser levado de maneira o mais cristalino possível, para Gold é o que deve ser considerado, e também me parece muito adequado que o pesquisador pense nesse sentido. Em resumo, o pensamento de Gold é basicamente, o que eu consigo extrair da leitura do capítulo 4, especialmente, é essa busca pela simplificação do conteúdo como forma de democratizar o conhecimento científico, e especificamente com relação ao determinismo biológico, ele busca refutar essa ideia de características inatas e como isso, que as características inatas do indivíduo podem vir a determinar ele como superior ou inferior, e Gold vem refutando isso, e ele ainda faz a reflexão de como isso reflete, de como isso a gente vai ter no futuro, e a gente vive na contemporaneidade essas questões de como isso transforma a sociedade e justifica o injustificável, a dizer que determinado grupo é superior a outro, tão somente pelas características que lhes são inerentes. É isso. Muito bem. Excelente apresentação, tá excelente. Parabéns, gostei muito. Parabéns, Bem Natália. organizado, didática, realmente muito boa. Obrigada, É muito professor. importante destacar em Stephen Jay Gould justamente essas características dela no que diz respeito à construção da verdade. É muito, muito legal, inclusive, que o seminário que vocês estão programando, organizando, trabalha o conceito de verdade. Porque a noção de verdade científica, né, encontra em Stephen Jay Gould alguém que traz uma reflexão diferenciada. Então, parabéns também aí. E Karina, já conseguiu voltar? Não sei se ela entrou. Ah, entrou. Entrou. Mas, enquanto isso, vocês querem fazer algum tipo de reflexão? Uma coisa interessante, não sei quem tem formação cristã, Stephen Jay Gould em Harvard era um dos contrapontos ao Richard Dawkins, né, que é aquele cara de Deus e o Delírio. Então, ele foi, é claro, obviamente, naquele período, uma fase específica da sua vida. Né? Por quê? Porque ele tinha essa coisa da prova científica, dessa afirmação científica, mas ele tinha uma formação, digamos assim, deísta, né, de fé. Então, é uma coisa bem interessante também para estudar um pouco sobre a história dele. Foi muito legal, Natália, trazer esses elementos biográficos também. Mas alguém quer fazer alguma observação? Vamos ter, pessoal, tem que falar, rapaz, aqui. Bota Ninguém fala. Eu posso começar? Pode? Só complementando o que a Natália fez de conclusão, né? Foi ótima a apresentação, como sempre. Da aplicabilidade, né? De cada um desses autores para a pesquisa mesmo. E ela já falou sobre essa questão do racismo, né? Que é um dos principais argumentos de luta dele. E que não limitaria apenas ao racismo. Eu acho que é um entendimento que a gente deve aplicar em caráter amplo para que a nossa pesquisa tente não se pautar em fontes pré-constituídas que têm um viés estigmatizado por alguma razão. Então, por exemplo, eu estou falando, meu tema de pesquisa, eu estou envolvendo as comunidades tradicionais, né, que são as minorias que acabam sofrendo vulnerabilidades em face do mercado da moda, por exemplo, nas suas criações.
E todo o tempo eu tenho que tomar cuidado para não colocá-lo sempre em uma posição de inferioridade, de separar inferioridade de vulnerabilidade. E não trazê-los como uma parte que não teria compreensão da realidade, por exemplo. Acho que é um erro que nós podemos cometer, porque nós estamos numa, como é que eu posso dizer, num patamar social de vida, de compreensão de outras coisas, em que nós nos colocamos em condição superior, quando não devemos nos colocar dessa forma. Nós vemos eles como comunidades marginalizadas, né? E é esse o erro que eu estou tentando todo o tempo evitar na minha dissertação. E lembrei muito disso lendo de Gold. Ele fala sobre o teste do QI, e uma das razões pelas quais ele critica o teste do QI é que esse QI seria imutável. Então, não importa o que a pessoa faz na vida, não importa se ela estuda, se ela se aprofunda em qualquer coisa, o QI seria imutável, então seria uma coisa inata. E o teste do QI teria sido criado por brancos em uma situação que os brancos consideram aptidões e conhecimentos que representariam inteligência. Mas até esse critério de inteligência é subjetivo. Então, é o principal raciocínio que eu extraio dessa obra de Gold, essa questão da gente não se colocar em patamar superior em face a outros raciocínios ou culturas que nós vemos como alheios à nossa realidade. Maravilha, bem colocado. Mais alguém? Próximo. Eu gostaria de começar parabenizando a Natália, mais uma vez, identidade, bem objetiva, bem explicativa na apresentação dela. E eu destacaria aqui que eu aprendi com o Gold essa ideia de uma crítica àquela ciência que é desonesta. Ele fala da necessidade de não trabalhar com dados vagos e com distinções falsas. Isso fica bem evidente. Fale um pouco mais perto do microfone. Então, o áudio está meio ruinzinho. Melhorou, professor? Melhorou. Pronto, e são trazidos alguns exemplos que refletem uma espécie de uma desonestidade intelectual, ou consciente ou inconsciente dos cientistas. A partir desses dados, propuseram teorias que buscavam exteriorização de alguns grupos. Um desses exemplos é a parte do suicídio das mulheres, que foi verificado friamente, e a partir daquilo se chegou à conclusão de que as mulheres teriam uma condição inferior à dos homens. E há aqui até uma escala, entre aspas, que o Gold coloca, em que o homem branco, na fase de criança, ele seria equivalente a mulheres, a populações de povos não colonizados ainda. Isso mostra um viés também de serviço dessa forma de ciência, um interesse que era colonialista, que era imperialista, e fica caracterizado na frase de Thomas Kuhn, no sentido de que era fardo do homem branco, por ser superior e justificado por todas as teorizações, colonizar e levar a civilização ao mundo. E, assim, um ponto que eu achei bem interessante diz respeito à possibilidade de se mentir com fundamento em números. Gold desconstitui isso. O exemplo que se usa para desconstituir uma mentira baseada em números é a análise, que eu acho que até isso que Larissa falava, também da comparação da capacidade cerebral de um francês com a de um alemão, em que dados estatísticos foram usados para concluir que o alemão tinha uma capacidade craniana maior. E aí Gold vai decompor esses elementos e dizer, olha, aqui vocês analisaram franceses de uma idade mais avançada, os alemães estavam em uma idade mais jovem, então só aí nós já temos uma grande faixa de explicação para essa diferença. Outros fatores levam a explicar também essa diferença sem que seja necessário recorrer a uma diferença intrínseca entre povos. E, sobretudo, professor, quem fecha essa ideia de uma forma muito bonita, que Gold traz, é Tolstói. Ele diz o seguinte no ponto de ressurreição, que Gold menciona. Esse tipo de ciência que é desonesta, ela não busca uma solução efetivamente reabilitadora da vida dessas pessoas que estão numa condição degradante. Ela busca muito mais perpetuar instituições que são injustas e perpetuar pontos de vista que são desonestos porque são equivocados. E, ao mesmo tempo, são equivocados porque são desonestos. Eu sintetizo dessa forma, que me chamou muita atenção para essa ideia de como é possível mentir com os números, como nós precisamos, diferentemente do Lombroso, ter modos objetivos claros e, ao mesmo tempo, ter uma dúvida de nós mesmos, uma dúvida que é saudável, casa com essa ideia de verdade e pós-verdade que o professor Pamplona falou.
Basicamente isso, e parabenizo Natália mais uma vez. E alguém mais? Sara, não quer dizer nada? Eu ainda estou assim na noção que eu cheguei aqui com muita pressa. Não tem importância, não. Finalzinho, desculpa. O áudio de teste, eu fiquei tentando ouvir ali um pouquinho. Acho importante mesmo essa leitura, para que a gente, eu acho que não se trata nem de uma desonestidade, mas a gente precisa que a gente chama de lugar de fala, né? Eu estou com algumas outras leituras hoje também, porque eu também faço a disciplina com Clausina, que é Direito e Pós-Modernidade, e a gente está tratando bem nesse assunto, desse aspecto do racismo, né? O racismo antinegro. E é importante a gente vem trabalhando na disciplina vários autores tratando sobre essa questão de o lugar de fala. Quando a gente fala no lugar do outro, a gente acaba sempre trazendo esse aspecto negativo, esse aspecto da violência, esse aspecto de sofrimento mesmo. Claro que numa situação de minorias, que a gente está falando de negros ou qualquer outra, sempre vai haver um aspecto de vulnerabilidade, como Larissa falou, mas diante disso tudo que essas pessoas passam, o que é importante abordar? Como é que elas se relacionam? Como é que elas enfrentam esses tipos de opressão? E a gente vê muito, a gente tem trazido textos de autores, pesquisadoras negras, por exemplo, falando sobre o amor, né? E não amor do sentimento, mas outras faces do amor, até na violência. E semana retrasada, a gente pôde acompanhar um texto que, perdoe agora, não lembrar o autor, mas a Gabriela também fala muito sobre isso, de que esses elos traçados, né? Esses elos de família, esses elos aí de frente à opressão são muito importantes e serem colocados. Principalmente esse livro que me deixou bem meio triste na leitura, falava muito de uma mãe que tinha perdido 3 filhos na violência e ela não se colocava mais, não chamava pelo próprio nome. Ela era uma mãe que tinha perdido 3 filhos. Mas na comunidade, ela, apesar de receber esse nome de mãe que tinha perdido 3 filhos pela violência, e um deles até era militar, não era violência relacionada só à droga que as pessoas falam, mas violência também no dia a dia de você receber, ser vitimizado realmente, receber uma bala perdida e tudo. Mas ela era símbolo de amor para aquela comunidade, símbolo de esperança para aquela comunidade, pelo que ela fazia, de ela chegar, como ela lidava com os jovens, o que ela tinha para falar. Então, esse aspecto de essa honestidade, né? A antropologia faz um pouco mais isso, de você ir, talvez, no local e você perceber bem aquelas vivências e você sair um pouco dali para poder falar. Mas eu acho que é importante hoje a gente ter essa fala diante desse conceito de verdade, essa fala, quem está falando, né? As pessoas poderem falar mais para trabalharem, sim, as suas questões. E quando a gente foi falar nessa disciplina sobre racismo, tem algumas pessoas, que é o racismo antinegro e tudo, algumas pessoas falam, por que eu tenho que falar sobre o racismo? O racismo, sim, é uma questão nossa, porque a gente fala sobre, como negro, eu posso falar isso, a gente fala sobre outros assuntos, de pessoas brancas, de pessoas de outras etnias também. Então, é importante a gente ouvir isso e permear toda a sociedade brasileira como toda, a gente vê outros autores negros, outros autores de outros países também. Então, acho que a gente precisa se abrir mais para ouvir o outro. Eu acho que é uma dessas lições que o texto traz. A gente sabe que as ideias de Lombroso permearam muitas questões. Acho que eu vi também, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil poucos anos atrás, em relação a cotas, querer se medir o nariz de alguém para fazer parte de um processo seletivo de cotas, sendo que existem outras referências. Então, são questões que a gente precisa ler sempre com esse respaldo. Mas eu queria dizer isso, a gente precisa ouvir mais as pessoas falando e elas falando dos próprios problemas delas. A gente precisa ter esse intercâmbio também. Obrigado, Sara, muito boa. Já que você falou de nariz, tem um artigo interessante que é a médica que operava nariz de judeu. Os judeus são conhecidos por ter nariz grande. Então, durante a Primeira Guerra Mundial,
E durante a Segunda Guerra Mundial, tinha médicos especializados só em operar nariz de judeu para ficar menorzinho, para ele não ser perseguido. Porque uma característica de judeu é ter nariz grande, dizem. Aí, toda vez tem esse problema. Mas tinha gente também que operava o dedão do pé do judeu, porque os judeus têm o dedão do pé maior do que o outro. Então, o nego ia lá, cortava o dedo para ficar um pouquinho menor, para ele não ser identificado como judeu. Então, você mutilava o sujeito para ele não ser identificado como judeu e não ser perseguido. Isso é um fenômeno que ocorre na América Latina, toda a América. Depois da Inquisição em Portugal, Espanha e na Europa, quando os judeus fugiram para cá com o nome de portugueses, chamado Cristão Novo, para sair de lá era obrigado a assinar que era cristão antes de viajar. Se não assinasse, era morto. Então o cara ia lá, para não morrer, assinava, eu sou cristão, e vinha para a América. Chegava aqui, a Inquisição continuava atrás dele, para persegui-lo. Então ele tinha que operar o nariz. Tem médica que fazia, tinha médico que era especializado em fazer operação de judeu. Médica opera nariz de judeu. A matéria. Isso é uma pesquisa grande sobre isso. Eu tenho um livro dessa grossura enorme só sobre o corpo do judeu e como que os perseguidores atacavam o judeu olhando o detalhe do corpo dele. Até o pomo de Adão do judeu nem ia atrás. Então, essa questão da perseguição racial, ela é muito mais elástica do que nós imaginamos, muito mais elástica. É uma questão brutal. Então, você tinha que cortar. Quando eu nasci, durante a guerra, eu não pude fazer circuncisão, porque meu pai ficou com medo que fazendo a circuncisão no médico, ficaria declaro que eu era filho de judeu, e aí eu podia morrer, porque Getúlio Vargas, que todo mundo adora no Brasil, estava deliberadamente perseguindo os judeus. Inclusive, perseguiu a mulher de Carlos Prestes, Olga Prestes, e amputou um seio dela. Então, o Brasil está carregado desses fenômenos. Mas não é só o Brasil. Isso é um fenômeno universal. E no mundo todo tem problema. Aí você falou bem, cada etnia tem seu problema. Não é só o negro que tem problema. São vários. Olha o que acontece, por exemplo, com os ciganos no Brasil. Ser cigano, amigo, cigano em Portugal, é a pior matéria que existe. É muito pior do que o negro. É muito pior do que o angolano. Ser cigano, você não pode nem ir ao restaurante. Você tem que ir ao restaurante de cigano, porque você é cigano. Então, os ciganos são também uma etnia extremamente perseguida no mundo todo. E os ciganos, coitados, nem fazem tanta coisa contra ninguém. Mas eles são ciganos. Só em ser cigano já é um problema. É a mesma coisa. Eu uma vez cheguei no aeroporto de Chicago e estava olhando umas joias numa joalharia. Aí veio uma mulher para mim e disse assim, "Are you from Israel? Are you from Israel? Você é de Israel?" Eu disse, "Não, eu sou do Brasil." Porque toda vez que me identificavam como judeu, eu dizia, "Não, eu sou do Brasil." Mas os judeus aprenderam a fazer isso. Os judeus aprenderam permanentemente a se negar para sobreviver ou não sobrevive. Então você se nega.
Hoje não precisa mais, quer dizer, não precisa vírgula. Em alguns lugares precisa. Mas você se nega, porque lembre bem, os judeus não se consideram brancos. Os brancos são tidos como aqueles que vieram do Cáucaso. Judeu não é branco. No censo americano tem lá branco, latino, negro, asiático. E tem um itemzinho chamado outros. Os judeus marcam outros. Eles não são nada, eles marcam outros. Não tem claro judeu, porque judeu não é raça. Então, o cara bota outros. Então, é só para dizer que Lombroso se aplica a falsa medida do homem, se aplica também a essas outras etnias. Apenas esse adendo ilustrativo para, como você disse, lugar de fala, embora eu tenha um pouco de dificuldade com a questão do lugar de fala, que termina virando um clichê. Bom, vamos passar adiante. Agora é Karina. Você Olá. tem a palavra e o domínio. Estão me ouvindo? Beleza. Tá. Vamos lá. Só para não deixar de falar um pouco sobre esse primeiro texto, que eu acho muito interessante. Eu acho que Ótimo, fala. ele foi muito corajoso, né, em tentar debater uma teoria que estava tão enraizada na nossa sociedade, inclusive ainda hoje. Quando a gente faz essa análise aí do darwinismo social, que é justamente pegar aquela teoria de Darwin e transmutar para alguma coisa que o próprio Darwin era contra, e que fundamentou o racismo, o fascismo, o nazismo, né, dando suporte científico aos nazistas para engendrar todas as suas tarefas, né, todas as suas vontades discriminatórias, né? Eles utilizaram a ciência para isso, e essa teoria dessa medida do homem, o que seria o homem criminoso, o que seria o homem destituído de virtudes, né? Ela foi muito utilizada. Então, quando esse autor traz, ele branco, nos Estados Unidos ele traz, e uma obra relativamente até nova, né? Ele traz essa discussão, batendo de frente com o darwinismo social, com essas perspectivas que foi tão utilizada e difundida, que até hoje a gente tem resquícios muito fortes, né? Principalmente quando a gente fala hoje sobre a questão do colorismo. Existe uma discussão sobre o colorismo bem interessante, que quanto mais negra a pessoa ou estrangeiro, ele tende a sofrer muito mais a questão do racismo, né? A questão da discriminação racial. E isso tudo ainda é fundamentado por uma base científica que foi lastreada lá atrás, de forma incorreta ou manipulada, direcionada para isso, né? E que a gente sofre os resquícios ainda hoje. Ainda hoje a gente tem essa questão do darwinismo social ainda muito latente. Se a gente pegar alguns poucos artigos de Nina Rodrigues, por exemplo, há pouco tempo, ele vai fundamentar por que a sociedade tem que ter medo do negro. Então, e isso tudo baseado numa ciência que foi difundida lá pelos nazistas, baseado no darwinismo social, e que esse autor vai trazer, né, batendo de frente com essa teoria, mas que ainda está muito latente. Bom, eu vou para o segundo texto, né? O Tratado contra o Método. Antes de você ir adiante, eu queria fazer uma nota de pé de página. Essa questão toda, na verdade, começa com um teórico francês chamado Gobineau. Ele que criou essas ideias loucas. E ele é pouco estudado no Brasil, mas ele é um sujeito perigosíssimo. Diga, vá, pode falar. Professor, Pode repetir o nome, por favor, só do autor que o senhor falou? Gobineau. G-O-B-I-N-E-A-U. Gobineau. Ok. Esse Gobineau é que estimulou o
Lombroso, ele é antes de Lombroso, entendeu? Ele se você tem interesse nisso, nessa temática, que é uma temática que está muito, muito viva, eu acho que você deve dar uma olhada nesse autor também, entendeu? Vai te ajudar muito. Professor, Ok. Diga. sou eu, Natália. Só para, se o senhor pudesse, o senhor falou que me parece que uma crítica a essa ideia do lugar de fala. O senhor poderia falar um pouquinho sobre, porque é um tema que, ainda que de forma breve, que eu sei que não é exatamente a nossa matéria aqui, mas só para eu compreender, até por, assim, por uma questão pessoal, justamente por eu não ser uma pessoa que cotidianamente sofre nenhum tipo de preconceito, então me interessa entender um pouquinho, porque às vezes até a nossa fala não soa tão legítima quando a gente vai discutir sobre isso, se eu pudesse falar um pouquinho. Veja bem, o lugar de fala é o lugar que qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter um lugar de fala. Até quando você está defendendo sua tese, você pode dizer que está defendendo o teu lugar de tese, o teu lugar de fala. Mas o lugar de fala tem sido tradicionalmente usado como um ponto de vista de uma determinada linha ideológica. Tá? Só que essa linha ideológica, que é uma linha progressista, também o lugar de fala se aplica para as linhas ideológicas de formas racistas, preconceituosas, totalitárias. Os totalitaristas também têm um lugar de fala. Esse cara americano maluco, Trump, tem um lugar de fala. Ele mesmo disse que ele tem um lugar de fala. Aí esse negócio está sendo usado por todo mundo como, não, eu tenho que falar do meu lugar de fala. Então você termina perdendo valor material. É melhor, na minha opinião, nem falar. Eu prefiro, quando eu falo, por exemplo, das questões judaicas, eu não digo, eu vou falar do meu lugar de fala, porque não, eu não gosto, não me agrada, porque passa a ser uma coisa meio estigmatizada. Quanto mais você fala em lugar de fala, mais estigmatizado você fala. Quando a gente fala do preconceito, do racismo contra a comunidade negra, isso é uma coisa clara, rapaz. Você chega nos Estados Unidos, é claro que os caras são racistas, mas quando você chega na Nigéria, aí você tem racismo entre as tribos, existe racismo nas várias dimensões. Então, no racismo só não é um lugar de fala. Você tem que ter alguma outra coisa. Você precisa de um ângulo político para o teu lugar de fala. Para você não falar em lugar de fala. Se você for falar em lugar de fala, fale e defina o que é que você entende por lugar de fala nesse contexto. Se limite ao contexto que você vai falar, senão termina caindo no clichê, e o clichê não ajuda ninguém, entendeu? Os racistas, eles estão no mundo todo, e você tem uma variação enorme de racismo. Então a gente deve... no outro dia eu estava num grupo de pesquisa falando sobre Carolina de Jesus. Alguém aqui já leu Carolina de Jesus? Carolina de Jesus, escritora maravilhosa, incrivelmente maravilhosa. Tem contos, tem histórias, tem texto teórico incrível, mas alguma parte da comunidade tem uma tendência de falar da obra de Carolina de Jesus como se ela fosse uma coitadinha, desprestigiada. A crítica brasileira não estuda ela como vítima. Se a gente quer olhar alguém da comunidade negra como Carolina de Jesus de uma forma honesta, de uma forma progressiva, leia a obra dela e fale sobre a dimensão da obra dela. Ela tem uma dimensão maravilhosa,
é uma escritora incrível. Fale da obra dela, fale de quão boa a obra dela é, fale da denúncia que ela faz, da teoria do malandro. Fale disso, fale de forma assertiva e não coitadinha, coitadinha, coitadinha. Coitadinho não ajuda ninguém, entendeu? Essa é a minha posição, mas não é meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala, mas tenho uma posição teórica com a qual eu defendo em qualquer lugar, no fim do mundo. Eu estou escrevendo um trabalho sobre Carolina de Jesus para publicar numa revista do sul do Brasil. A gente pegar essas pessoas, escrever sobre ela, mas eu nem sou membro da comunidade negra. Se alguém da comunidade negra se debruçar sobre Carolina de Jesus, escrever bons textos sobre a obra dela, estará prestando um serviço muito maior do que dizer coitadinha. Entendeu? Isso aí. Obrigada, professor. Nada. Duplamente obrigada pela resposta, Natália, e por trazer, né, Carolina de Jesus às pessoas que aqui estão. Eu dou uma sugestão aos colegas que conheçam a obra de Carolina. Ela é extremamente importante. Ela é espetacular. Sendo negro ou não. Né? Não, ela é uma escritora. Eu digo sempre na Academia de Letras o seguinte: não existe escritor negro, branco, índio. Existe escritor. O cara é um escritor. Ele ser branco ou negro é uma circunstância. Mas um bom Machado de Assis é um bom escritor? É o maior escritor do Brasil, talvez. Era negro, mas qual é o problema? Não tem nada a ver. Ele era um grande escritor. Então, ficar esse negócio de vincular a raça, a criatividade não é bom. Fale da obra de Carolina de Jesus. Agora mesmo, eu disse a Pamplona, eu voltei para a Academia de Letras em Aline França, que é uma escritora, excelente escritora, novelista, poeta, muito boa. Por acaso negra, mas ela é escritora e deveria entrar na Academia de Letras. Não entrou ali arrombado. Tudo bem, tem direito também. Mas a vida é assim. Pronto, chega de falar, senão eu falo demais. Bem, eu posso dar continuidade aqui, professor? Pode. Claro. Eu vou ser bem sucinta hoje, né? Vamos lá. A gente vai falar agora da obra de Paul Cal. Agora, me ajudem a pronunciar esse sobrenome aqui, que é Feyerabend. Como é, professor Nelson? O senhor que é especialista em... Feyerabend. Pense assim. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Pronto, em vez de falhar, é falha. Feyerabend. Feyerabend. Não, calma. Esquece o R. É porque o R é de sustentação do faia. É Feyerabend. 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 Feyerabend, pronto. Tá entrando, Feyerabend. Pronto, todo mundo entendeu já, né? Alemão. Bom, a obra é o Tratado contra o Método, né? E Esquema de uma Teoria Anarquista do Conhecimento. Bem interessante. Bom, o Feyerabend nasceu em 13 de janeiro de 24 e viveu até 94, né? 70 anos. Foi um filósofo austríaco e viveu em vários lugares do mundo. Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Suíça, Nova Zelândia, e teve várias obras bem interessantes. Quando ele terminou o ensino médio, ele ele acabou participando do serviço alemão quando estava começando o início da Segunda Guerra Mundial, né? E começou a servir os alemães. E o que ele pensou inicialmente é que ele iria levar um dia e ir embora. Só que na prática isso não aconteceu. Ele acabou se tornando oficial do exército alemão e começou a atuar, né, nos frontes de batalha, enfim. Até que, em determinado momento, ele tomou 3 tiros, né, que veio a afastá-lo daquele serviço e ele acabou tendo que cuidar desse ferimento durante toda a vida.
E a partir de então foi que ele começou a desenvolver a teoria dele, baseado na teoria baseada na história. Ele começou a estudar sociologia, história, e começou a desenvolver a teoria dele. Bom, a teoria dele é uma teoria que fomenta o anarquismo, mas não um anarquismo material. O que ele vai falar é que é o anarquismo que ele defende, é um anarquismo intelectual, né? É um anarquismo teórico, de que as pessoas não estejam presas a um método específico para desenvolver ciência, né? E ele vai explicar o porquê disso. Ele, ao analisar, ao desenvolver essa teoria anarquista, ele vai se utilizar como base dos estudos de Galileu, né, e dos estudos da teoria copérnica. Ai, gente, copérnica, né? Copérnico. É meu português hoje está uma benção. E o que qual é a teoria deles? O Copérnico, para desenvolver a física, ele vai ter que criar novas categorias de análise que não estão postas ainda na ciência, para poder tentar provar isso junto à comunidade acadêmica. E a mesma coisa vai ser feita por Galileu, né? Então, o que ele vai dizer é que Galileu foi capaz de elaborar uma modificação a respeito da natureza dos itens que ele trabalhava como impulso e movimento de objetos para poder provar a teoria dele. E que nada daquilo existia. Então, se ele utilizasse um método naquela época, o método que já existia até aquele momento, ele não criaria algo novo, ele não evoluiria a ciência, né? Por isso ele entende que é necessário sair do racionalista, de uma postura racionalista, né, do que já existe, e partir para o anarquismo, substituir o racionalismo, essa postura racionalista, pelo anarquismo, né, em que ele tem que construir novas categorias de análise independente. Inclusive, ele vai dizer que a maioria dos cientistas que tiveram ótimos resultados, que conseguiram desenvolver ciência, foram justamente aqueles que fugiram de um método específico, né? Que fugiram de métodos pré-estabelecidos, já na ciência. Bom, ele assinala que o racionalismo deve ser substituído pelo anarquismo na teoria do conhecimento. Ele rejeita as regras metodológicas universais, as regras que existem que devem ser aplicadas de modo geral. Ele vai dizer que ele não concorda, né? Porque cada atuação ou cada objeto que você estuda, ela deve ser construída de uma forma diferente de se analisar e de se produzir ciência, né? Então, essa visão dele foi uma visão muito radical e teve muitas críticas no meio acadêmico, inclusive de que não se conseguia ter um método diferente, né? Ele não especificava um método específico, né, diferente dos demais. Ele simplesmente, existe uma crítica de que ele não conseguia se distanciar dos mitos, né? De que ele permanecia sempre enveredando a teoria dele dentro da perspectiva dos mitos, e que a ciência deveria se afastar dos mitos, né? Aqueles mitos que a gente já estudou. Então, muitas das teorias deles foram simplesmente negadas pelos cientistas, né? Não aceitavam, não acatavam, até que ele começou a desenvolver um método em que ele dizia que existia um método fixo, e que o método fixo dele era não aceitar o racionalismo, mas aceitar uma postura estética em que quem produz ciência deve ter uma aproximação estética com que ele deseja pesquisar, que para ele isso vai lograr muito mais êxito do que escolher um método universal. Então, é preciso que aquele indivíduo ele tenha apego ao tema que ele quer analisar, que ele tenha, pelo que eu entendi, até uma certa emotividade em querer pesquisar aquele objeto, em querer produzir aquela ciência. E a partir daí ele tende a ter muito mais resultados do que se ele estivesse utilizando um método fixo universal, que ele vai totalmente refutar. Ele não acredita nesse método. Então, ele vai dizer que... Tem alguém falando? Ele vai dizer que a teoria que está estabelecida, ela influencia a interpretar o que já existe sobre aqueles fenômenos, sobre a ciência que já existe, mas não consegue evoluí-la, certo? Então, a grande crítica dele é, se eu pretendo evoluir essa teoria, como eu vou usar algo que já foi utilizado, que até aqui, que tem um conhecimento somente até aqui, se eu pretendo ir além? Então, eu tenho que construir novas categorias de análise. O que ele vai dizer é que essas categorias de análise devem ser... Ele não fala o termo categorias de análise, quem está falando o termo categoria sou eu. Mas o que ele vai dizer é
que deve-se modificar a natureza daquele objeto, né? Para que se consiga, até que se consiga ter a certeza dos fatos, né? Se consiga provar cientificamente e, a partir daí, levar isso à comunidade acadêmica. Então, ele disse, modifica-se temporariamente a natureza daqueles objetos, faz as suas categorias de análise, prova-se, então, a partir daí você apresenta. Mas não pode se utilizar o que já existe. Então, nesse momento, o cientista, quem está produzindo ciência, deve ser anarquista, teoricamente, intelectualmente anarquista. Ele não pode se contentar com a ciência que já está produzida, que já está posta, que já está feita, porque senão ele não consegue evoluir essa ciência, não consegue extrapolar barreiras e criar novos, ou enxergar os fenômenos sobre uma nova concepção, como fez Galileu, como fez a teoria copérnica, né? Que conseguiu evoluir. Essas teorias, elas conseguiram evoluir da Terra, né? Do geocentrismo, da Terra como centro do mundo, para o Sol, né? O Sol como centro do sistema solar e por aí vai. Né? Basicamente isso. Professor, agora me ajude, né? Porque esse autor eu achei assim bastante complexo e ao mesmo tempo assim ele serviu o exército, ele tinha toda uma visão um pouco formatada e de repente ele vai contra toda essa formação e leva para o mundo uma teoria anarquista sob o ponto de vista teórico. Então basicamente eu achei muito interessante essa. Muito bem, parabéns, boa apresentação, gostei. Ok, aberto. Lance a pedra primeiro. Está me escutando, professor? Fale mais perto do microfone. Pois é, está com um problema hoje. Parabenizo Karina pela explicação. Realmente é um autor que eu lembrei muito do que o professor Pamplona falou, que era um autor bom de se ler, porque ele traz uma perspectiva que os outros não trazem. Nesse sentido que Karina explicou muito bem didaticamente, da ideia de uma ciência que é anárquica. Que essa ideia fica conectada com uma premissa que ele traz, no sentido de que inúmeros fatos escapam às regras. Então, ainda que você tenha um conjunto de regras que possa ser explicativo de uma grande parte da realidade, ainda tem uma determinada camada que fica de fora dessa explicação que as regras trazem. E aí, como Karina falou também na ideia de método, conforme Feyerabend, um nome bem difícil mesmo, carrega já sempre a semente da resposta que ele vai fornecer. Eu me lembro muito da virada que o direito deu da derrocada do pós-positivismo e da eclosão do neoconstitucionalismo em países de tradição continental, como é o caso do Brasil. Por quê? Porque quando do positivismo, quando da centralidade do direito civil, da ordem jurídica, nós tínhamos os métodos de Savigny, que eram métodos positivistas, aqueles métodos da interpretação literal e por aí vai. Quando surge a centralidade da Constituição, a entronização dos valores dentro do direito na forma de princípios, nós temos uma novidade que aqueles métodos antigos não serviam. E o autor nos lança uma luz muito interessante sobre isso. Bom, se nós estamos diante de um novo problema, vamos pensar também em alguma coisa diferente. Não vamos ficar presos àquele método que nós tínhamos. Ou seja, usar Savigny para interpretar uma Constituição que se pressupõe como uma nova ordem que se impõe, é algo que não vai dar certo. Eu fiz essa associação e ainda me chamou a atenção o que ele chama de contra-regras. São hipóteses que ele introduz dentro de uma determinada teorização, que vai de fato a regras, a construções científicas, para saber se realmente ela pode ser forçada e pode responder, que eu achei bem interessante. É alguma coisa que busca atingir o conhecimento por fora do método. É algo que busca testar a consistência do que o método introduziu num determinado mundo do saber. Eu acho que são essas as observações que o professor Nelson, o professor Antônio, que eu tinha para fazer. E parabéns, Karina, pela didática mais uma vez. Eu posso falar? Pode. Pronto. Professor. Parabenizo também, Karina, pela explicação. E só complementando também da leitura de Feyerabend.
Que é que eu gostaria, e Técio até menciona um pouco isso, né? O que eu conseguia extrair também é que ele não, apesar dessa ideia do anarquismo científico, né? Ele não abandona o método por completo. Ele só expõe, até por trazer essa ideia que até Técio menciona, de que em determinado momento as regras não vão se amoldar àquela realidade. Por quê? Porque Paul fala muito da importância do histórico, das circunstâncias em que o fato está sendo analisado. Então, só complementando mesmo, porque ele traz essa importância do histórico e para aquele momento as regras que já possuímos talvez não se adequem para um resultado daquele conhecimento científico que está sendo produzido. Então, ele fala muito de não se ater ao pré-estabelecido, que o cientista esteja aberto à construção de uma nova forma de pensar, de um novo método. E a constante criação disso é aquela ideia de que a ciência ela não é estática, ela está em constante evolução. E isso que vai, justamente essa evolução que vai permitindo novas soluções aos problemas novos que vão chegando para serem desvendados pela ciência. Eu quero ver se alguém fala mais, depois eu falo. É só finalizar também. Outra Larissa. coisa que eu acho interessante no raciocínio dele, que os programas de pesquisa trariam esse viés de anarquismo teórico, né? E acho que a gente sente um pouco isso. A gente sai da graduação com umas caixinhas de conhecimento, até já desenvolvendo um senso crítico, mas é efetivamente quando a gente começa a pesquisar que a gente desconstrói, passa por esse movimento de desconstrução. Então, eu concordo com ele nesse aspecto. Eu também tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de seguir métodos específicos, e aí eu falo, preciso focar, senão eu não vou conseguir desenvolver. Então, eu me identifiquei muito com esse pensamento dele. E esse anarquismo, eu acho que é real mesmo. A gente desconstrói as caixinhas para poder reconstruir com tudo junto, e a gente acaba tendo mais habilidade para fazer isso, né? A gente constrói conhecimento de outra forma quando comparado à época de graduação. E até uma crítica à graduação, né? Basicamente, a produção da gente na graduação se concentra ali no TCC, na monografia, pelo menos na UNEB foi assim, né? Que foi onde eu estudei. E quando a gente chega nessa fase, a gente tem ali praticamente um roteirinho a ser seguido, né? E não abre muito espaço para a gente construir um método para o desenvolvimento daquela pesquisa, porque é uma pesquisa, né? Então, a graduação corrobora com o que você fala, Larissa, porque realmente é mais engessado. Aqui, a própria disciplina, né, apresenta para a gente múltiplos métodos e esse texto de hoje diz para a gente, você pode criar um próprio, né? Você pode desenvolver a sua pesquisa com base no histórico que você está pesquisando, nas influências que recaem sobre o seu objeto de pesquisa. Então, é bem interessante. Eu quero fazer, então, um arremate nesse sentido. Uma das coisas que eu sou mais entusiasmado com o Tratado contra o Método por Feyerabend é justamente que ele não é contra o método. Ele é contra a ditadura de um único método, de uma única forma de fazer. E note, ele é muito bonzinho em dizer que nos grupos de pesquisa, nos programas de pós-graduação, a gente abre esse horizonte. Na verdade, que a finalidade dos programas de pós-graduação é abrir esses horizontes. Mas muitas vezes vocês precisam estar preparados e perder a inocência nesse ponto, que às vezes as pessoas impõem métodos, né? Eu e Nelson, a gente tem essa coisa que é meio anarquista, que é meio de abrir seus horizontes, abrir sua cabeça, né? De dar liberdade para vocês, mas vocês vão ter. E a gente participava de reunião de colegiado, e eu dizia, olha, não pode pesquisa de campo, porque isso é incompatível com a pesquisa jurídica. A gente olhava assim, ou não pode fazer enquete, porque não pode. Observador participa, não pode. Assim, ou você tem que fazer fichamento. Se não fizer fichamento, não vai fazer. Ou você precisa fazer resenha. E aí as pessoas acabam se arvorando a querer conhecer, porque acham que o certo é a forma que elas fazem. E pode ser o certo para elas, mas não necessariamente para todo o universo. E isso é uma das coisas que é mais interessante. Eu acho que é uma grande sacada
do título, uma sacada de marqueteiro, né? Eles é um tratado contra o método. Na verdade, é o tratado contra o método único da forma de construção de raciocínio. E isso é uma das coisas mais difíceis de lidar, porque vocês, inclusive, ficam numa situação muito desconfortável. Como pós-graduandos, a regra básica é se o seu orientador mandar. E, às vezes, o seu orientador ou sua orientadora é restritivo e faz um dado, mas o que a gente precisa numa disciplina de métodos do trabalho científico é dizer, olha, pode ser que você não se adapte bem ao método do seu orientador. Se vire, porque você precisa obter o seu título. Mas não caia na conversa de achar que o único método é o que ele lhe impôs. Entende? Então, esse é um método, do nosso método, eu e Nelson, essa é uma forma interessante de abrir seus horizontes. Beleza? Então, gente, boa tarde a todos e todas. Semana que vem, quem temos? Eu e Sara. Flávia e Sara já está pré-escolhido, olha só, poderosíssimo. E aqui estamos ainda gravando a aula, mas eu vi aqui, eu conversei aqui em off com, acho que foi com Flávia, não foi? Sobre o seminário. Eu achei muito bem, uma sacada muito boa de vocês, falar sobre verdade. O sistema está muito interessante. Técio é sensacional expondo, beleza? Mas eu fiz uma observaçãozinha que eu sei que vocês já acolheram, mas eu quero só dizer isso, que é uma coisa que é importante, porque é um tema que a gente acaba resgatando uma conversa do começo da aula, que era a questão do lugar de fala, do dado, mas também de um novo universo, de uma configuração. Então, achei ótima a programação, sem reparos, mas parece-me que ficou faltando alguém do sexo feminino, sabe? Eu disse assim, eu e Nelson, a gente topa tudo, mas eu acho que é preciso ter alguém, seja de vocês, seja de ter fora, acho que é preciso. Por quê? Porque se vocês quiserem, isso está gravando e vai ficar na metodologia, se vocês quiserem ficar nesse formato, não há nenhum problema, nem eu, nem Nelson vamos fazer. Mas aí a gente faria um pacto. Toda a crítica que a gente receber, vocês teriam que fazer a tropa de dizer que o grupo é praticamente feminino, o Técio está aqui quase no sistema de cota para ser o único homem da turma, e vocês é que escolheram isso. Entende? Por quê? Porque é algo, eu digo na liberdade de quem é presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que a gente tem de 40 cadeiras, só 2 mulheres. Na nossa história, só tínhamos 4. E não é por falta de... É porque, às vezes, é os candidatos. A gente, na última eleição, quis colocar mais mulheres, mas é algo de um universo que é mais complexo. E toda vez que eu posto foto de sessão, se eu não boto a professora Mônica ou a professora auxiliadora perto de mim, eu sou criticado e não tem nada a ver essa questão. Mas perceba que o mundo da contemporaneidade acaba exigindo isso e soa estranho. Tá certo? Um beijo a todos e todas. A gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Professor? Diga! Fala, Claro, eu. Fala, Só para Ainda estou gravando, é para deixar gravado? Pode deixar gravado que é a resposta à coisa. Com certeza. Posso falar, Sara? Em relação a não ter sido programada inicialmente uma pessoa do sexo feminino, nós já estamos ajustando isso, a turma decidiu. O Flávio já me informou. Pronto, que terá, e a gente já está contactando. Estou sabendo, e acho que foi a melhor coisa, mas é que eu quis dizer, para não parecer, e aí também tem um lugar de fala, né? Uma estranha ingerência dos professores na liberdade dos alunos de quererem chamar quem quiser. Não, é só uma dica de 2 coroas que observam a contemporaneidade. E Sara? Eu ia dizer que Técio está representando nossa minoria aqui da sala. Que a gente... Exatamente. Técio está também representando uma minoria. É verdade, é o Técio. Olha só que coisa interessante. Quando é que um homem branco ia ser a minoria no grupo? Olha só que coisa interessante. Olha só. Ficou bem legal. Isso pode ser, inclusive, Você pode até pegar esse mote na sua palestra, né? Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Deus abençoe vocês. A gente se encontra semana que vem. Tchau, gente. Tchau.